Pai seja convosco. Podemos assentar em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, de nós lermos a palavra, queria só fazer alguns comentários aqui, breves, sobre a palavra. Queria falar sobre os evangelhos escritos. A igreja hoje observa os 4 evangelhos, e esses evangelhos eles foram escritos da observação de cada autor. Segundo cada autor do evangelho observou, Jesus observou os acontecimentos, tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E eles escreveram segundo eles entenderam Jesus. Então, 3 evangelhos são muito parecidos. Dá o nome de sinóticos, porque eles são resumos um do outro, se parecem muito. Conta as histórias de Jesus, os acontecimentos, milagres, o que Jesus ensinou. São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho que se diferencia deles é o evangelho escrito por João. Esse evangelho, se a gente observar, fazer uma leitura, tomar um panorama dos 4 evangelhos, a gente vai ver que o evangelho de João é diferente, muito diferente. A gente observa que Mateus, quando ele escreveu o evangelho, ele observou na figura de Jesus e nos acontecimentos, ele observou que Jesus era o rei que haveria de vir, o rei prometido, e por isso ele escreveu muito sobre o reino dos céus. Se a gente for parar para ler o evangelho de Mateus, a gente vai observar muitas vezes escrito o reino dos céus. Marcos escreveu observando Jesus como um servo. Lucas escreveu observando Jesus como o Filho do Homem. Por isso retrata o nascimento dele, da Virgem Maria na época. Então ele observou o Filho do Homem, o ser humano. Agora, o Evangelho escrito por João, ele é o Evangelho que logo de início a gente já consegue interpretar, entender o que João viu em Jesus. Logo no início. Você não precisa de abrir não, que a gente vai... É bem conhecida essa passagem. Logo no início diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele, foram feitas por Ele. João está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A gente pode observar que João, ele conseguiu enxergar em Jesus uma divindade. Ele viu na pessoa de Jesus Deus. E por isso o Evangelho é muito diferente. É algo que trata de coisas assim, extremamente espiritual. Coisas espirituais demais. Fala muito sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a descida, o porquê, o Consolador, uma explicação tremenda sobre isso. Falando da transformação do ser, do novo nascimento. João tratou de coisas espirituais assim, de forma linda. Não estou desfazendo dos outros evangelhos, mas estou dizendo aquilo que foi interpretado, que a gente observa no evangelho algo assim que parece que sai Deus dele. Eu seria muito leviano em dizer que sai Deus disso daqui, né? Porque as pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, não é esse o significado, mas eu digo que sai Deus em tudo aquilo que está
escrito, quando a gente lê aquilo, a gente sente a presença. Não sei se vocês conseguem sentir isso. Quando a gente vê, eu li aqui, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Isso me faz sentir Deus. Quando eu abro a Bíblia e leio algo do tipo, verdadeiramente o verbo se fez carne, e o verbo, ele, através da palavra que é ele mesmo, a gente pode sentir isso. A gente sente Jesus, a gente sente Deus através da leitura da palavra. A gente pode fazer isso. Ler a palavra e sentir Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Eu creio que Deus vai falar com você, no seu coração. Amém? Deus vai falar com você que está em casa também. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 4 em diante. Se aqui puder ficar em pé, em nome de Jesus. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais do que estar limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem haveria de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou-lhes os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Podemos assentar. Deus amado, Deus bendito, eu necessito da tua misericórdia, o Senhor sabe, porque na minha insignificância como pessoa, sem o teu Espírito, eu não sei o que falar, não sei o que dizer, mas eu creio, Pai, que o Senhor tenha falado com a tua igreja. Eu creio também que o Senhor há de se revelar para a tua igreja através da mensagem lida aqui, e a qual o Senhor falou no meu coração. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem. A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava ceando com os discípulos, e em meio à ceia, vale lembrar que hoje nós temos a ideia de quando nós estamos sentados à mesa, nós temos a ideia de estar sentados mesmo,
e uma cadeira um pouco alta, daquela altura mais ou menos, uma mesa meio altura, a qual fica na altura do nosso peito, e as coisas, os alimentos ficam sobre a mesa, a altura do nosso peito. Antes não era assim. Então, quando se ceavam reclinados, um pouco no chão, um pouco reclinados no chão. E Jesus estava dessa forma junto com os discípulos, meio que reclinado no chão, e ele levanta, sem que ninguém esperasse, e ao ele levantar, como diz ali a palavra que nós lemos, sem que ninguém esperasse, ele pegou uma bacia, ele encheu a bacia com água, ele pegou uma toalha, ele tirou as vestes externas, e ele cingiu-se com a toalha, como se tivesse colocado a toalha em volta dele, e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Isso era muito comum na cultura judaica, era muito comum nos costumes judaicos. Então, aquilo não deveria assustar ninguém, porque sempre havia de haver alguém lavando os pés daquelas pessoas que estavam ceando, ou então, de qualquer forma, se alimentando de outras coisas. Então, sempre tinha alguém para lavar os pés daqueles que estavam comendo. E esse alguém sempre era um escravo. Quem lavava os pés daqueles que ceavam era sempre um escravo. Sempre, sempre. E a palavra de Deus diz aqui que quando Jesus se levantou, sem que as pessoas percebessem exatamente o que ele ia fazer, porque ele não falou nada, ele começou a fazer sem que falasse. Ele lavou o pé de alguns discípulos, e quando ele foi até Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro, ele se recusou que Jesus lavasse os pés dele. Eu estava lendo, alguns autores dizem até que Pedro tirou os pés da licença. Digamos que a cadeira fosse dessa forma, mas ele estava sentado de outro jeito, e quando Jesus chegou até Pedro para lavar os pés dele, ele tirou os pés e falou: não, o Senhor lavou meus pés? Por que o Senhor vai lavar meus pés? Pedro tinha conhecimento de que isso era uma atitude, um ato de um escravo. O mais interessante é que outros discípulos também sabiam que isso era a atitude de um escravo. Mas ninguém falou nada, permitiu que Jesus falasse, fizesse. E Pedro, ele se recusou. Agora, Pedro viu aqui algo muito importante, é claro, porque Pedro conseguiu entender a figura que deveria ser reverenciada em Deus, em Jesus. Ou seja, ele estava vendo um mestre, um rei, um Deus ali, lavando os pés dos discípulos em vez de um escravo. Pedro falou: não é assim que funciona não. O Senhor não vai lavar meus pés não. E Pedro, diante da sociedade, não estava errado, irmãos. Os costumes sociais permitiam que aquilo fosse feito. Que o líder, o anfitrião, tivesse aí sentado para que o escravo lavasse os pés dele. Pedro, diante da sociedade, ele tomou uma atitude coerente, mas Jesus não estava falando de coisas coerentes ao ser humano. Como eu falei, o Evangelho de João, ele trata de coisas espirituais e muito fortes. Ele trata de coisas espirituais demais, muito fortes. No início do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus ele promulgou o Sermão do Monte, ele veio na contramão de tudo aquilo que era do mundo, todos os costumes que eram do mundo, todos. Bem-aventurados sois vós quando chorares, que choram. Bem-aventurado sois vós mansos. Bem-aventurado
são aqueles que amam os vossos inimigos, os inimigos. Você pode entender isso? Eu vos digo, amai aos vossos inimigos. Estava completamente na contramão de tudo aquilo que a sociedade promulgava ou ditava. A ordem estava desconstruindo toda a ordem natural das coisas aqui na terra. Hoje o evangelista disso estava falando, hoje cedo, que o reino dos céus está aqui na terra. E de fato nós não vamos para o reino dos céus, nós somos do reino dos céus. Eis que vos é chegado o reino dos céus. Jesus já está aqui, governando. E todos que estão debaixo do governo de Jesus já faz parte do reino dos céus. E o reino dos céus é isso: fazer tudo contrário ao que o homem aí fora faz. Tudo contrário que é dito pelo homem aí fora. A gente tem que virar a nossa face. E não é dito isso no mundo aí. Se bater na minha face, toma outra. Isso é muito natural no mundo. Você é muito bobo. Como é que você pode deixar fazer isso? Mas o reino dos céus manda fazer isso. Jesus manda fazer isso, irmãos. Você pode entender coisas contraditórias aos costumes mundanos foram trazidas por Jesus. Então Pedro não estava errado. Ele achava que um Deus, um rei, não era digno de que fosse lavado os pés. Mas olha só, a dignidade de Jesus não estava na humildade dele, mas sim na autoridade dele. Ele não se diminuiu, ele estava crescendo diante daqueles discípulos. Muito contrário do que nós imaginamos. Quando nós nos humilhamos, a gente está crescendo diante de Deus. A gente cresce quando se humilha. E Pedro não entendeu. Pedro não entendeu não, irmãos. Pedro não entendeu porque Jesus, ele já estava revelando coisas ali espirituais no entendimento de João, que passou para a gente. Já estava falando sobre humilhação, sobre servir. Aí Pedro vai e fala para ele: tu não vai fazer isso comigo não, Senhor. Aí Jesus fala para ele assim: se eu não fizer isso, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha, eu ouvi isso de Jesus: se eu não fizer isso contigo, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Jesus já estava se aprofundando mais na revelação. Primeiro Jesus estava falando de servidão, humildade. E quando ele fala, se eu não te lavar, ele não fala se eu não te lavar os pés. Ele fala, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Jesus já está falando da alma, de mudança de caráter, mudança de comportamento, uma lavagem na alma. Que o servo do Senhor, nós servos de Deus, temos que ter. Sabe por que esses ensinamentos aqui, irmãos? Porque diz a palavra de Deus que já estava próxima a morte de Jesus. E Jesus já estava começando as últimas instruções aos discípulos. Ele estava preparando os líderes que iam dar continuidade à obra dele. A liderança tinha que ser como ele. Aquela liderança tinha que ser Jesus estampada diante da sociedade. Aquela liderança tinha que refletir Jesus. Aquela liderança tinha que andar e ser como Jesus. Aí Pedro vai e fala: Senhor, mais uma vez sem entender, me faz um negócio então, já que eu não vou ter parte comigo, joga água, desde o pé, a cabeça, me dá um banho. Aí Jesus olha para ele: o que eu faço você não entende, meu servo. O que eu faço agora você não entende. Jesus tem feito muita coisa em nossas vidas, a gente não está entendendo, mas Ele está fazendo, irmãos. E Ele está trabalhando na nossa vida, está fazendo. Ele está falando: meu servo, o que eu estou fazendo agora você não entende. Se você não entende, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou limpando, estou lavando os seus pés. Eu estou te preparando, antes de tudo, para a obra, uma
uma grande obra, eu quero que você se pareça comigo, eu quero que você haja como eu agi, eu quero que você tenha uma identificação comigo. Você não está entendendo, meu servo, mas você vai entender. Agora ficou mais fácil, porque nós temos o Espírito Santo. Enquanto Jesus faz, a gente não entende. O Espírito Santo, olha, ele vai revelando, ele vai falando, vai revelando, nós vamos entendendo, aquelas coisas vão tomando forma. É como eu costumo sempre dizer, como se fosse um quebra-cabeça sendo montado. Ninguém entende, né? Um quebra-cabeça, suponhamos que nós vamos montar o quebra-cabeça aqui na parede. Todos que estiverem aí sentados, enquanto eu estiver montando, ninguém está entendendo nada. O que é isso aí? É assim que Jesus faz. Ele vai montando, vai fazendo em prol de nós, servos dele. Em prol. Jesus não faz nada contra nós, irmãos. Se nós soubéssemos o zelo e o carinho que Deus tem por nós, nós que somos pais e mães, você que é pai e mãe, o zelo que você tem pelo teu filho, Jesus muito mais. Então uma coisa que é diferente, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a trair os nossos filhos ou errar com eles. Deus não erra com a gente, Deus não trai ninguém. E quando Ele monta o quebra-cabeça, Ele quer que aquele quebra-cabeça seja montado conforme a vontade dEle. É apenas que nós fiquemos esperando que aquilo seja feito por Ele, à disposição de Deus. Deus está falando. Deus está falando. Pedro não entendeu. A discussão dos discípulos anteriormente, sabe qual era? Qual de nós é melhor, é o maior no reino dos céus? Qual de nós é o maior? Olha a discussão, passagem. Eles estavam pensando quem era o maior. Eu sou melhor porque de repente eu prego melhor. Não, melhor sou eu porque eu canto melhor sou eu porque eu ensino, melhor sou eu porque eu cuido da casa de Deus melhor. Aí Deus diz lá, o melhor tem que ir lá para o final lá da fila. Você quer ser o maior? Vai lá para o final da fila, aí você vai ser o maior. Seja o menor que você vai ser o maior. Jesus já estava falando isso e continua falando aqui, através de João. Jesus vai falando, ensinando discípulos, mas tudo estava escuro para eles, sem entender ainda. Não entendiam. Tem uma passagem que Jesus fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. O que ele está falando, ele não está falando aprendei com o que eu faço, não. Ele está falando da pessoa dele, ser dele. Ele é manso, ele é Deus, ele é humilde. Ele não age com humildade, ele não age com mansidão, ele é manso. Nós temos que aprender de um ser manso, de um ser humilde. Humilde nós sabemos o que é, mas mansidão, não sei se os irmãos sabem, eu creio que os irmãos saibam, a palavra original de mansidão é dado ao manuseio, coisa dada ao manuseio. Manso quer dizer coisa dada ao manuseio, coisa que você pode colocar a mão, que você pode conduzir. Por isso que se fala em animais manso. Cachorro domesticado, cachorro manso, eu posso botar a mão nele, eu posso conduzir ele. Jesus não é selvagem, ele quer dizer isso. Eu sou manso, não sou selvagem, eu sou acessível. Se você vier até mim, eu não vou te morder, não vou te tratar mal. Isso que ele quer dizer com mansidão. Acessibilidade a Jesus, ter acesso, que Jesus vai tratar bem. E diz a palavra de Deus que continua aqui. Dá continuidade, Evangelho de João 13. Aleluia! Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, versículo 10, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí ele vem falando de Judas. E no versículo 13 ele diz assim: olha,
vós me chamais de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, alguém pode lavar os pés de alguém em pé? Alguém pode lavar os pés de alguém que está sentado em pé? Você pode imaginar um Deus se ajoelhando diante do ser humano? Você pode imaginar isso? Os discípulos estavam sentados. Olha o que Jesus fez diante dos seus servos. Jesus se humilhou, se ajoelhou para que lavasse os pés deles. Por isso que assustou a Pedro. Por isso que assustou a Pedro. Um Deus se humilhar diante do ser humano, irmãos. Isso não tirar a dignidade desse Deus, apenas ele ser mais exaltado. E ele vai falar assim, ó, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque vocês têm que fazer um com o outro. Vocês que são meus líderes, que vocês vão dar continuidade. Emerson, lava o pé do pastor Jorge. Pastor Jorge, lava o pé do Elianderson. Elianderson lava os pés do pastor Raimundo. Pastor Raimundo lava os pés da Magna. Magna lava os pés do Assis. Assis lava os pés do Emerson. Lava os pés do Paulo. Paulo lava os pés do Rafael. Rafael lava o pé de outro. E cada um vai lavando o pé um do outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Se o próprio Deus se ajoelhou diante do homem, como é que o homem vai querer se exaltar, ser melhor do que alguém, irmãos? Ninguém lava o pé de ninguém em pé, não. Jesus se ajoelhou diante de um ser humano, pecador. Aleluia! E o ser humano que era pecador estava pensando qual deles que era maior no reino dos céus. Jesus falou comigo profundamente que ele está lavando o pé de muita gente aqui na igreja, preparando. Estou lavando os pés, Emerson. Essa palavra, quando o pastor Jorge me chamou, eu já tinha até pregado há muitos anos atrás sobre isso. E Jesus mandou falar, eu estou lavando os pés. Estou preparando muita gente. Mas tem gente que não está entendendo. Entende? Tem gente que não está entendendo. Tem gente que está fazendo igual Pedro, ó. Lavar meu pé não, Jesus. Ó. Aí Jesus está falando, olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Tem que deixar, irmãos. Estejamos sujeitos ao Senhor Jesus Cristo para que Ele faça isso. Servidão, ensinou. Humilhação, ensinou. E outra coisa que Ele ensinou, mudança na alma, lavagem da alma. Por dentro, mudar. Permite que Deus faça uma lavagem, que nós passemos a ser uma nova criatura. Existe uma discussão aí muito grande do que nós fazemos para melhorar o país. A gente tem que investir em educação, a gente tem que investir nisso, investir naquilo. Mas o maior investimento, irmãos, são em pessoas convertidas aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente investir em educação, se todas as pessoas extremamente educadas, pessoas que estivessem em grandes posições, não haveria roubo lá em cima também, não haveria mau caratismo. É mais fácil a gente deixar um ex-presidiário convertido em Deus cuidar dos nossos negócios financeiros do que deixar um homem educado sem Deus. É Deus que faz isso com o ser humano, irmãos. Transforma e muda, mas para isso tem que fazer o que Jesus falou. Permitir a lavagem da alma, permitir que seja servo e permitir que Jesus faça de nós humildes. Muitos de nós tem profeta de Deus que às vezes fica... Eu já fiquei assim, já.
olha para as pessoas, aquilo, a gente tende a imaginar que nós sempre fazemos mais do que os outros. Aqui não tem isso não, na igreja não tem isso não. Mas tem gente que pensa, sempre imagina, estou fazendo muito, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o pastor não fala nada. E eu faço, eu oro, acontece na vida dos outros, mas a minha vida, por que Deus faz isso, hein? Muita gente pensa assim, né? Eu oro e Deus cura, eu oro e Deus abençoa, eu oro e Deus dá, eu oro e Deus faz isso comigo, nada. Jesus está lavando os pés, irmãos. Jesus lavou teus pés. Jesus falou comigo que lavou seus pés. Agora, você pensa que é para você? Jesus lavou teus pés para Ele. Você pode entender isso? Jesus lavou seus pés para Ele. Tudo que Ele faz em nossas vidas é em prol dEle. Nós somos abençoados para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja glorificado. Irmão Carlos, eu queria convidar o pastor Jorge aqui. Aqui eu já deixo a mensagem. Para vocês entenderem a autoridade maior aqui, escolhida por Deus, foi o pastor Jorge. Se nós não conseguimos entender exatamente o que Jesus fez através do que eu estou falando, através da palavra, a gente pode entender assim dessa forma. Queria convidar o pastor Raimundo aqui, por favor. Deus escolheu o pastor Jorge. Jesus fez assim, ó, cingiu a toalha. Deus escolheu o pastor Jorge. Ele é a autoridade maior aqui. Agora, se o pastor Jorge está lavando os pés do pastor que está submisso a ele, por que eu não hei de lavar os pés dos meus irmãos aqui, se a autoridade maior escolhida por Deus está diante da igreja, lavando os pés de quem está aos olhos humanos abaixo dele? Queria convidar o Ministério de Louvor, e aqui eu deixo essa palavra, e Deus está requerendo isso da igreja, tá, irmãos? Deus está requerendo da igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus requer isso da igreja. Arnaldo, lava o pé da tua esposa. Pastor Eunice, lava os pés do irmão Carlos. Irmão Carlos, lava os pés do Emanuel. Emanuel, lava os meus pés, meu irmão, para que eu possa lavar os pés também do diácono. E assim vai, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Espero que